Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arley Souza da BLC Languages e hoje nós vamos falar sobre o papel do erro no aprendizado de idiomas, ok? Um assunto de extrema importância que infelizmente é muito pouco abordado na questão do aprendizado de línguas, ok? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deem um joinha. Se não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, nos dê uma oportunidade para mostrarmos nosso trabalho sobre o aprendizado de línguas. Estamos ajudando as pessoas a mudar a visão delas sobre como funciona o processo de aprendizado de idiomas, sempre com base em estudos científicos, muita pesquisa. Eu sempre deixo os conteúdos também disponíveis na descrição. Então, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos, deixem o joinha e compartilhe com os amigos, de modo que nós possamos crescer muito, ok? Então, pessoal, vamos ao papel do erro no aprendizado de idiomas. Pessoal, vamos parar e imaginar da seguinte maneira, pensar da seguinte maneira. Nosso sistema educacional ele foi modelado de tal maneira que o erro é visto como uma forma de punição. Nós não enxergamos o erro como uma forma de aprendizado. Obviamente que eu estou trazendo isto para o ambiente acadêmico, para o ambiente escolar. Vocês se lembram, quando vocês estavam na escola, de alguma matéria, de alguma atividade, de quando vocês cometiam um possível erro, acabavam sendo punidos, tem a questão também da ridicularização. Então, os colegas, por exemplo, poderiam zombar de você porque você cometeu algum erro, principalmente em relação ao aprendizado de línguas. Por quê? No aprendizado de línguas tem a questão da pronúncia, e a molecada também gosta muito de zombar, fazer gracinha, etc. Isso vai criando traumas, obviamente, e vai fazendo com que nós tenhamos medo de tentar, medo de errar, porque nós não enxergamos, de fato, o erro como uma oportunidade de aprendizado. Nós acabamos o enxergando como algo ruim, como uma punição. Como eu disse anteriormente, uma questão cultural que vem do nosso sistema educacional, da educação que nós recebemos, infelizmente. Então, pessoal, o erro no aprendizado de idiomas, ele tem, na verdade, um papel fundamental para que vocês possam ter um conhecimento, desenvolver um conhecimento mais efetivo no idioma. Vou mostrar isso de forma técnica, inclusive. Pessoal, o que acontece? Vamos parar e analisar. Existem estudos na área da psicologia que mostram que quando nós erramos e refletimos sobre nossos erros, a nossa capacidade de aprendizado se torna muito mais efetiva do que só quando acertamos. Por quê? Justamente essa reflexão, essa reorganização daquilo que eu estou aprendendo, que vai acontecer com o erro, que vai fazer com que o meu aprendizado seja mais efetivo. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, temos o cérebro treinado para darmos mais atenção às coisas ruins em detrimento das coisas boas. Isso por uma questão de evolução, porque nós tínhamos que caçar, tínhamos que sobreviver, tínhamos que ter toda a atenção e, consequentemente, nós acabamos voltando por um processo evolutivo a nossa atenção para as coisas ruins. E o erro é visto como uma coisa ruim, que na verdade não é em si uma coisa ruim. O modo como você lida com ele, como nós estamos vendo, é o que vai definir se ele vai realmente te ajudar ou vai te atrapalhar no seu aprendizado. Neste caso, como eu estava falando do estudo, por nós termos já uma predisposição natural a enxergar sempre o perigo, algo de ruim que possa acontecer, quando consequentemente nós erramos, desenvolvemos a capacidade de aprender com esse erro. Porque quando eu for, por exemplo, dizer uma frase que eu aprendi de forma errada anteriormente, e eu errei e refleti sobre esse erro, utilizei o exercício da metacognição, que nós já veremos, inclusive tem um vídeo que eu gravei a respeito, eu saberei que, opa, eu já cometi esse erro. Vou usar a questão do que o Stephen Krashen chama de hipótese monitora, ou seja, vou repensar a respeito daquele erro e vou criar uma reorganização mental e vou pensar, opa, esse erro eu já cometi, vamos com calma, peraí, não é dessa maneira, eu tenho que falar desta maneira, então eu vou criar uma autocorreção.
É óbvio, como eu já falei no podcast sobre o processo de aquisição de linguagem, a teoria do Stephen Krashen, é óbvio que se você ficar se monitorando o tempo todo, é ruim, porque haverá uma diminuição da capacidade de comunicação natural, porque toda hora eu vou me monitorar. E isso, obviamente, também é ruim. Então, é óbvio que o erro tem que ser visto como um processo de aprendizado que vai fazer com que reflitamos a respeito dele e, consequentemente, sejamos capazes de aprender com ele. Por isso que nós temos que diferenciar vou colocar em inglês o termo, estamos falando de idiomas. Primeiro ponto aqui, pessoal, é a diferença entre error e slip, ou seja, a diferença de um erro e de um deslize. É isto mesmo, pessoal. Erro é aquilo que atrapalha a comunicação. O deslize é, por exemplo, algum efeito gramatical, por exemplo, que não interfere na comunicação de forma efetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo he worked at Google, for example. Vocês acham que é um erro ou é um deslize? It's an error or a slip? Se nós pensarmos, pessoal, é um deslize. Por quê? A regra gramatical do simple present na afirmativa, terceira pessoa, do singular, indica que nós devemos colocar, no caso, o S aqui no verbo. He works at Google. Atrapalhou a comunicação? Não. Então, foi um deslize. Então, professor, o senhor está nos incentivando a não colocar, por exemplo, o S, não aplicar as regras gramaticais? Obviamente que não. É importante que sigamos todas as regras gramaticais. Porém, pessoal, esse é um estágio do aprendizado. Nós temos a hipótese da ordem natural, do Stephen Krashen. Alguns elementos do idioma nós aprendemos antes de outros. Nós precisamos entender que, embora a falta do S aqui não atrapalhe na comunicação, é importante, por exemplo, que o seu professor te dê o feedback após a aula, ou que você mesmo depois faça uma reflexão, um exercício de metacognição, para parar e pensar. Espera aí um pouquinho. Será que eu falei da maneira correta? Etc. Então, pessoal, é extremamente importante que, embora seja um deslize, nós não nos fixemos a aprender da forma errada. Precisamos refletir a respeito dele, só que entendendo que é um processo pelo qual nós passamos. Nós não precisamos ficar nos prendendo a falar tudo corretamente o tempo todo, porque senão nós vamos aumentar o nível de hipótese monitora do Stephen Krashen e, consequentemente, não seremos capazes de nos comunicarmos de forma efetiva. Então é importante que estejamos cientes que foi um pequeno erro, foi um deslize, porém nós não devemos nos prender a ele, porque obviamente vai atrapalhar a nossa comunicação e nosso aprendizado, porque senão se torna um vício de linguagem ou o que nós chamamos de printing, ou seja, vai haver um carimbo na sua mente, ou seja, você vai fossilizar aquela forma errada e, consequentemente, não vai saber se comunicar de forma efetiva e isso vai te atrapalhar no seu aprendizado. Mas neste caso nós temos um deslize. Agora, se eu digo I go to the beach last weekend. O que vocês acham, pessoal? É um erro ou um deslize? I go to the beach last weekend. Neste caso, it's an error. É um erro. Por quê, pessoal? Porque eu troquei um tempo verbal. Quando eu troco um tempo verbal e falo uma frase no presente, em vez de falar uma frase no passado, que seria no correto, a forma correta, went, eu acabo cometendo um erro. Por quê? Trocar tempos verbais, utilizar palavras inadequadas para o contexto em que elas estão inseridas, é um erro. Então é diferente, por exemplo, de não colocar o S aqui. Então, neste caso, precisamos ficar mais atentos. Por isso que entra, pessoal, este exercício que eu sempre falo, que é o metacognition. Que é em português metacognição. Pessoal, o que é a metacognição? Sempre, ao final de cada aula, de cada exercício, de cada atividade, vocês vão refletir sobre o aprendizado de vocês. A metacognição
pode ser atrelada à técnica de Feynman. Inclusive, os vídeos sobre metacognição e sobre o aprendizado de línguas usando a técnica de Feynman eu vou deixar na descrição também para que vocês entendam melhor. Ok? Faltou um N aqui. Feynman. Ok? Então, pessoal, a técnica de Feynman pode ser aplicada ao exercício de metacognição, que é uma reflexão sobre o que você aprendeu. Vamos supor, aprendi o Simple Past. Só que, na hora de falar, eu disse I go to the beach last weekend. Ao final da aula, do diálogo, do exercício, eu vou voltar à atividade e refletir sobre o que eu falei. Será que eu apliquei o tempo verbal de forma correta? Será que eu usei o verbo no passado, de forma, no caso, verbo irregular, que é o passado de go, que é went, etc. Essa reflexão, ou seja, metacognição, pensar sobre o aprendizado, refletir sobre como vocês estão se desenvolvendo. Se vocês utilizarem a metacognição como um exercício para o erro no aprendizado de línguas, consequentemente, vocês terão a capacidade de aprender de forma muito mais efetiva. Ok, pessoal? Então, é extremamente importante que sejamos capazes de diferenciarmos o erro do deslize, ok? Porque o erro vai atrapalhar na comunicação. O deslize, no caso, embora seja um tipo de erro mais singelo, menos sério, ele pode, consequentemente, ser um problema mais para frente se você quiser dominar o idioma de forma realmente efetiva, ok? Pessoal, agora nós vamos pensar numa outra questão, que é, além do erro, temos o outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a overgeneralization. Não sei se vocês já ouviram falar sobre overgeneralization, que é uma generalização, traduzindo grosso modo no português. Overgeneralization, ou seja, isso acontece muito com crianças. Quando nós estamos aprendendo uma outra língua, às vezes tendemos a seguir o mesmo padrão para todas as regras que nós aprendemos. Por exemplo, verbos regulares e irregulares. Os regulares nós colocamos basicamente o ed. Então, worked, played, watched, etc. Ou seja, coloquei ed, o verbo regular no passado. Quando há uma overgeneralization, ou seja, quando você está aprendendo a língua e acredita que seja o mesmo padrão para todos, o exemplo aqui é colocar os verbos irregulares no mesmo padrão, colocar o go como goed, o eat como eated e o drink como drinked. Esse é o exemplo de overgeneralization, ou seja, eu estou seguindo o mesmo padrão para todos. Eu não consigo diferenciar se o verbo é regular ou irregular. Já aconteceu muito comigo com alguns alunos. Então, go, na verdade, é went. Eat, na verdade, é ate. E drink, na verdade, é drank. Ok, pessoal? Também é um processo, é uma etapa do processo de aprendizado que, se houver uma reflexão por meio da metacognição e da técnica de Feynman, sempre pensando se eu estou aprendendo, utilizando o que eu aprendi da forma correta, sempre fazendo esse exercício, eu vou conseguir aos poucos diferenciar esse conteúdo e vou entender que existem verbos regulares e verbos irregulares que eu devo aplicá-los de acordo com o seu contexto. Ok, pessoal? Uma outra questão que é extremamente importante é o interlanguage. Não sei se vocês já ouviram falar também desse termo. Interlanguage, pessoal, é um processo mais individual sobre o aprendizado de idiomas, que é a forma como cada pessoa constrói aquilo que ela tem aprendido a respeito do idioma. As frases, as orações, os tempos verbais, etc. Como que funciona o interlanguage, pessoal? Quando eu estou aprendendo, na minha cabeça acontece muito a questão da tradução mental. Ou seja, eu acabo falando aquilo que eu pensaria em português, por exemplo, como que seria em inglês. Muitos alunos falam para mim, professor, é ruim, eu traduzo mentalmente, porque tenho que pensar em português primeiro, como que a frase seria em inglês. O que o senhor pensa sobre isso? Pessoal, entra no processo de interlanguage, que é normal e é parte do processo de aprendizado. Inclusive, se nós formos pensar na abordagem cognitiva, na metodologia cognitiva de aprendizado, não só de idiomas do modo geral, a interlanguage é o processo pelo qual nós passamos. Vou fazer uma analogia aqui, pessoal.
Quando nós vamos, por exemplo, pintar um quadro, de primeiro o quadro não fica maravilhoso, ele não vai ficar bonitinho. A gente vai pintar, vai fazer alguns rascunhos e tal, e aos poucos nós vamos refinando as nossas técnicas, nós vamos usando as cores mais adequadas e nós vamos aprendendo a pintar de uma forma mais efetiva. A mesma coisa para o aprendizado de idiomas. Pessoal, ninguém consegue se comunicar de forma efetiva no começo. Quando você faz a tradução mental, é um processo natural, acontece com todo mundo. Você tem um plano de fundo que é a sua língua. À medida que você vai estudando, refletindo, utilizando as técnicas de aprendizado que nós, inclusive da BLC, ensinamos, esse processo de tradução mental vai diminuindo gradualmente, até que chegue um ponto que vocês conseguem se comunicar de forma natural, sem ficar pensando em português. Pessoal, nós somos seres humanos e a linguagem está, mais uma vez por um processo evolutivo, ela está no nosso DNA. Nós temos a capacidade, desde que o ambiente seja propício, de nos comunicarmos. Desde que nós estudemos, nos dediquemos, nos esforcemos e tenhamos disciplina para aprender um outro idioma, no caso, a língua inglesa. Não adianta, pessoal, se vocês não estudarem um pouco todos os dias, se vocês não aplicarem técnicas de estudo que são eficazes, estudando um pouquinho todos os dias, tudo isso que eu falei não vai adiantar nada. O Interlanguage é parte do processo. Para que vocês aprendam de forma realmente efetiva, é importante que vocês continuem sempre evoluindo, sempre crescendo. Ok, pessoal? Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado, espero que a reflexão tenha sido importante sobre o papel do erro no aprendizado de idiomas. Ele é, sim, importante, ele nos faz pensar sobre o que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa capacidade de aprendizado e ele tem o seu papel, sim, e deve ser levado em consideração com as dicas que eu dei hoje. Espero que vocês estejam cientes de que o processo de aprendizagem de idiomas é gradual, exige dedicação, empenho, esforço, disciplina e, principalmente, técnicas adequadas para que vocês possam aprender melhor. Ok, pessoal? Vou pedir para que vocês deixem nos comentários a experiência que vocês têm e tiveram com os erros na língua inglesa. Como que vocês se sentem a respeito dos erros antes do vídeo, sem as técnicas. E depois vocês podem me dizer o que vocês acharam das dicas, como que vocês, a partir de agora, vão lidar com o processo de aprendizado de idiomas. Ok, pessoal? Muito obrigado. Peço desculpa se houve algum barulho aqui atrás, porque tem alguns vizinhos aqui que não respeitam, né, o horário, faz parte. Mas, mais uma vez, eu peço para que vocês deixem um like, compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal, que aqui nós aprendemos idiomas de forma realmente efetiva. Thank you very much for watching this video. We'll be back in the next one. Bye bye.